Casarão das Lajes é uma das primeiras casas de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Ele pertenceu ao Pascoal da Silva Guimarães, que foi um minerador do século XVIII. Ele foi um dos homens mais ricos de Minas Gerais e foi responsável pelo processo de mineração presente naquele momento. Então, ele que trouxe muita tecnologia, muito conhecimento para que fosse extraído ouro naquele período. E no Casarão das Lajes moraram outras pessoas também muito importantes para a história de Minas Gerais e do Brasil. O Pedro Corrêa de Araújo, ele foi responsável pela Semana de Arte Moderna de 1922, trabalhou com grandes artistas como a Tarsila do Amaral, Portinari, Guignard, de Cavalcante, Matisse. E ele teve uma influência muito grande na arte modernista brasileira como um todo. E nesse mesmo período, meu avô, que era sapateiro, José Lucas de Toledo, ele precisava encontrar formas de ganhar dinheiro para sustentar a família, e nesse momento ele conhece a Lili Corrêa de Araújo. E é nesse momento que as histórias elas se cruzam, né? A história do Pedro, do casarão, da Lili e a história da minha família. Nesse momento a Lili apresenta para o meu avô o que ela gostava de arte, de antiguidades, e meu avô ele começa a pesquisar, estudar e procurar, tanto em Ouro Preto, que é a nossa cidade, como em distritos, outras cidades vizinhas, esse tipo de mobiliário artístico, mobiliário colonial do século XVIII, XIX, e começa a vender esses móveis para a Lili. E as pessoas com quem a Lili se relacionava, amigos, familiares, também ficaram bastante interessados com todo o conhecimento que o meu avô ele conseguiu adquirir ao longo desse tempo que eles estavam trabalhando juntos, né? E começou a crescer esse comércio, né? Meu avô começou a prestar alguns serviços para a Lili, de restauração de móveis e objetos, e também alguns serviços na casa. E meu pai, como era criança, ele precisava ficar com meu avô, porque minha avó trabalhava fora. Então a Lili, ela era uma senhora dinamarquesa muito fina e ela não gostava muito de crianças. Então ela não deixava que meu pai entrasse na casa. A casa tinha muitos objetos de arte, muita decoração, muitas coisas antigas. Então ela tinha medo que meu pai entrasse e estragasse, quebrasse alguma coisa. Então meu pai sempre teve muita curiosidade sobre a casa, mas ele nunca pôde entrar na casa. E com o passar dos anos, meu pai e meu avô continuaram trabalhando com antiguidades, com arte, e começaram a restaurar casas, restaurar móveis, e foi crescendo até que a gente conseguiu reunir um acervo muito significativo de objetos de arte, decoração. Em 2008 a gente teve a oportunidade de comprar a casa, e desde então tem sido um processo bem longo, são 13 anos de obra, mas uma obra que tem sido bastante cuidadosa, com bastante cautela, com muito cuidado mesmo, porque a gente sempre se preocupou bastante em manter todo o sistema construtivo da época. Então, todas as paredes estruturais de pedra e barro, elas se mantiveram, as paredes de pau a pique, a gente refez todas elas, né, porque muitas delas já estavam caindo, quebradas, estouradas. E diferentemente de uma obra nova que começa de baixo para cima, uma obra de restauração ela começa de cima para baixo. O nosso telhado é um telhado de 4 águas e começando de cima ele tem toda a estrutura de um telhado antigo com as mãos amigas, o rabo de andorinha, as estruturas de tesoura. As paredes de pau a pique, elas eram feitas conforme era feito antigamente, então amassadas com os pés, terra, barro, bambu para armar e firmar a trama, né, do pau a pique. E tudo muito pensado com muito cuidado, com muito carinho e com o objetivo mesmo de fazer com que as pessoas possam conhecer e desfrutar desses processos, dessas técnicas construtivas que foram se perdendo com os anos. Hoje, a maioria das restaurações, elas permitem que sejam usadas estruturas metálicas, e lá não, a gente quis mesmo manter com essa tradição, com esses costumes e com esse sistema construtivo que conta a história da nossa arquitetura, da nossa engenharia civil
e é muito importante para a nossa história como um todo.